Olá, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje a gente vai abordar o tema sobre avaliação e teste do sacro e da pelve. Vamos fazer uma revisão aí histórica, né? Falar um pouco da história e vamos fazer uma revisão anatômica das estruturas envolvidas nessa articulação sacroiliaca, beleza? Eu resolvi dividir em dois momentos, dois tempos essa aula, para não ficar tão cansativo, tá? E para ficar mais lúdico, já que na segunda parte eu vou falar um pouco da alguns movimentos articulares, algumas curiosidades e mostrar os vídeos, né, que eu vou estar fazendo avaliação diretamente com o paciente. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma revisão da anatomia, né, e da história, e no segundo momento vamos estar fazendo os testes para avaliar o sacro e a pelve. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Aqui, cintura pélvica, testes do sacro e da pelvis, ok? Então aqui é uma revisão de algumas nomenclaturas que a gente já está estava acostumado a ouvir, né, na faculdade, e muitas vezes passa, né, despercebido essas nomenclaturas, mas que são muito importantes até na hora da nossa leitura, dos nossos estudos, tá? Muito importante para quem está fazendo concurso público. Então é de grande importância a gente estar sabendo, tá? Então vamos lá fazer algumas revisões. Cinemática, tá? Vamos decorar esse final aqui, ó, mática, tá? Cinemática é o estudo do movimento, ok? Cinética, vamos decorar esse final aqui, ó, nética, é o estudo das forças, tá? E vem ósteo, artro e mio, né? Ósteo relacionado a osso, artro relacionado à articulação e mio relacionado ao músculo, certo? Então, se a gente pegar o final de cada um, a gente vai ter o seguinte: esse final mática, nemática aqui, a gente vai ter, ó, osteocinemática. É o estudo do movimento do osso, que vai independer do movimento da articulação. Na artrocinemática, né? Cinemática a gente já viu que está relacionado com o movimento, é o movimento da articulação, artrocinemática, que vai ser independente do movimento do osso, tá? Aí, ó, a cinética, que é a força. Então, ó, na miocinemática, é o estudo do movimento dos ossos produzido pela contração muscular. Beleza? Osteo, artro e miocinética, aí sim vem a cinética, né? Vai ser o estudo das forças desenvolvidas pelo osso, pela articulação e pelo músculo, ok? Ou seja, é muito importante a gente estar prestando atenção nisso, porque essas nomenclaturas, elas caem muito em concurso e tem muitos testes que a gente faz com o paciente, onde o resultado tem essas nomenclaturas. Então, é muito importante a gente estar sempre por dentro nessas nomenclaturas, ok? Então, aqui, ó, um pouquinho dessa revisão, beleza? Na época de Hipócrates e Vessálios, né, aqui antes de Cristo,
Os primeiros médicos, eles acreditavam que só os médicos obstetras é que se interessavam pela cintura pélvica, porque eles acreditavam que em condições normais a cintura pélvica não se movimentava, não gerava movimento em condições normais, tá? Elas eram imóveis, ok? E aí Paré, em 1643, ele já achava que durante a gravidez já tinha um movimento articular, né? Só durante a gravidez era aparente. Então, assim, eles achavam que antes, tanto na gravidez quanto em situações normais, a pelve não gerava movimento. E aí Paré acreditou que durante a gestação, né, no encarte lá do bebê, ele reparou que ele começou a estudar que gerava assim movimento só nesse período da gravidez, tá? E essa visão prevaleceu até 1689 aí, ó, quando Gemerbrobeck ele provou que a mobilidade articular sacroiliaca ele ocorria em qualquer momento, fora da gravidez, durante a gravidez. Então, olha quanto tempo era acreditado que essa articulação ela não gerava um movimento, tá? E existem estudos até hoje que mostram que essa articulação é uma articulação que gera pouco movimento, tá? Outros estudos mostram que essa articulação é uma articulação que gera muito movimento. Então, assim, dependendo da literatura, do que você vê, você vai perceber que vai ter autores que vão dizer que a articulação movimenta muito e outros autores vão dizer que a articulação movimenta um pouco. Na minha opinião, movimenta o suficiente para gerar alguma disfunção ou alguma dor ao paciente, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre um pouco do sacro, tá? O sacro, antigamente, ele era conhecido como um osso que era sagrado, né? Pois ele representava o centro da gravidade, né? Ele era o elemento central da pelve. Então, aquele osso que ficava no meio ali das duas pelves, ele tinha uma função sagrada, ele sustentava tudo, né? Então, o meio, o centro de tudo era o sacro. E hoje em dia, muitos métodos, muitas técnicas dentro da fisioterapia, da quiropraxia e da osteopatia, acreditam que o sacro realmente é o centro de tudo. Então, se eu fizer um ajuste sacral, se eu fizer uma boa avaliação do sacro e corrigir, eu vou estar fazendo um benefício muito grande para toda a estrutura corpórea do nosso paciente, tá? O osso é grande, né, e triangular. A gente vê aqui a forma do sacro, certo? Na visão anterior e na visão posterior, ok? Ele é formado pela fusão de 5 vértebras sacrais. Então, são 5 vértebras fundidas entre si. Elas não têm separação, ok? Aqui um pouco do sacro da vista posterior, a gente percebe aqui algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, essa faceta dos processos superiores, elas que vão fazer a ligação com a vértebra L5. Então, vai vir a vértebra L5 e S1, né, que é a primeira do sacro. Então, essas facetas do processos superiores, elas vão encaixar com os processos inferiores da vértebra de L5 e fazer a articulação aqui L5, S1. Tá? Então, é de extrema importância essa faceta. E o posicionamento dela, ela é superior, porque a de baixo de L5 é inferior. Então, ela vai encaixar certinho nessa concavidade aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem também as cristas medianas sacrais, né? Que é como se fosse na vértebra um processo espinhoso, tá? Como são fundidas, tá?
criam essas cristas sacrais medianas aqui. Outra coisa muito importante no sacro são os forames sacrais, né? Esses forames posteriores aqui é onde vai passar inúmeros ligamentos, nervos, tendões. Então, assim, é de extrema importância tá observando essa região aqui, ok? Na avaliação do sacro, a gente tem como base a parte superior do sacro. É invertido. A base não é embaixo. Então, a gente tem a base a nível superior, tá? E a gente tem o ápice a nível inferior. Justamente. Então, ó, em cima a gente tem a base, embaixo nós temos o ápice. Ok? Importante aqui também, essa superfície articular é onde vai se articular com um osso do ilíaco, o osso da pelve, tá? E mais para frente a gente vai ver a importância dessa articulação aqui, tá? Que nessa superfície articular a gente pode subdividir ela em braço curto, que fica na região mais superior, e o braço longo, que fica na região mais inferior, tá? Em se tratando de sacro, como a gente tinha comentado, na fisioterapia, na quiropraxia, a gente costuma fazer algumas técnicas sacrais. Então é importante saber essa questão do braço curto e do braço longo para saber qual movimento é gerado, tá? Mais para frente a gente vai ver sobre nutação e contranutação. São movimentos que o sacro faz e a pelve responde. Então é importante também estar sabendo isso, tá? Aqui uma vista do sacro posterior. Imagina que eu peguei o superior. Imagina que eu peguei o sacro e peguei essa parte superior e virei assim, tá? Então é isso aqui que a gente vai ter. A gente vai ter aqui o corpo, a base do sacro. Lembra que eu falei que a base é superior e o ápice é inferior, tá? Então a gente vai ter a base do sacro superior. Esse canal aqui, esse 2 aqui, ele é o canal sacral, tá? Onde vão passar uma série de nervos aqui também. Beleza? No 3 aqui, nesse asa do sacro, né, o corpo do sacro, nessa asa do sacro também vai ser muito importante, que vai ter muitas musculaturas que vão estar passando por aqui, tendões. Beleza? Essa pontinha daqui, a gente já viu que é a crista sacral, que é como se fosse o processo espinhoso do sacro, tá bom? No número 5 aqui, vem a parte que a gente falou sobre a articulação de L5-S1, que é o processo articular superior. Esse processo que vai se articular, L5 vai repousar em cima desse processo do sacro aqui. Esse processo articular superior vai articular com o processo articular inferior da vértebra L5. Ok? Com isso, é possível a gente falar já até o momento que se eu tenho uma base, né, onde a parte superior dela tem duas facetas que se articulam com a parte inferior de L5, então, se eu tiver algum desvio sacral, alguma rotação, flexão, extensão, eu vou estar alterando também toda a região lombar, já que L5 ela está diretamente ligado à base do sacro. Então, é muito importante, na hora de avaliar um paciente que está com dor lombar, a gente avaliar o sacro, tá? Porque, de repente, a dor pode estar numa cadeia ascendente e o sacro pode ser o autor de tudo isso aí, ok? Então, beleza. Aqui a gente viu a parte superior, tá? Nessa visão superior. Deixando um pouquinho o sacro de lado,
Lembra daquela articulação que eu falei, né? Que vai se juntar com o sacro? Aqui a gente tem a articulação entre o sacro e o osso ilíaco, tá? Entre o ilho, tá? Esse osso do ilho aqui, ele vai fazer articulação lateral aqui com o sacro, ok? Também de extrema importância na avaliação essa articulação. E esse osso da pelve todo, você consegue subdividir ele em 3 partes, tá? Você consegue dividir ele como ilho, consegue dividir o isquio e o pubis, tá? Então, ó, aqui é uma articulação, aqui é uma articulação, aqui é uma articulação entre os puros, ok? Então, a pelve é de extrema importância em se tratando de avaliação, tá? Então, na hora que você for avaliar o paciente, você vai perceber que se uma pelve está mais alta que a outra, se na hora da flexão você vai ver se a pelve está movimentando, uma pelve está movimentando igual a outra, ok? Então, a gente tem que estar sabendo isso aí, ok? Aqui um pouco do osso da pelve, né? E suas subdivisões. Então, assim, vai ser muito importante agora a gente perceber que no osso da pelve, tanto ilíaco quanto isquio, quanto pubis, vão ter várias situações, vários acidentes, onde vão passar ligamentos, onde vão passar tendões, nervos, ok? Então, por isso é importante a gente estar sabendo bem essa questão anatômica, ok? Então, ó, nessa fase, nessa face articular que nós vimos, ela vai se articular com o sacro, tá? Então, ela vai se articular com o sacro. Isso aqui é uma pelve direita, ela vai se articular com o sacro, ok? Aqui temos a tuberosidade ilíaca. Temos aqui o lábio interno da crista, tá? É muito importante também a gente estar prestando atenção nisso. Tanto a linha intermédia quanto a linha antero-superior do ilíaco, tá? Da crista ilíaca, vai ser de extrema importância na hora da gente fazer a avaliação, porque são áreas de palpação. Então, a gente costuma palpar tanto na IPS, na espinha ilíaca antero-superior, em relação ao outro bilateral, para a gente ver a altura da crista ilíaca, ver se está mais rodada para frente uma crista ilíaca sobre a outra, tá? A espinha ilíaca póstero-superior também é de grande avalia na hora da articulação entre o ilíaco e o sacro, tá? Vamos ver que tem um teste chamado de Gillet, que a gente vai usar muito essa espinha ilíaca póstero-superior. A espinha ilíaca também antero-inferior, tá? Também é padrão de referência para avaliação, ok? Temos aqui a linha arqueada, onde vai passar também bastante incisura de alguns músculos. Outra coisa importante para a gente saber aqui é esse forame obturatório, tá? Onde vai passar, além do nervo obturatório, alguns ramos de tendão e ligamento aqui também, ok? Essa espinha esquiática também é de grande avalia na hora da avaliação. Estou falando em termos de palpação, tá? Tubérculo público, né? O pubis, tubérculo público e a linha pectínea também na hora da palpação, para a gente ver se tem algum desnível de sacro, também é muito importante, ok?
Então, basicamente, em termos de importância palpatória, né, e de musculaturas, é basicamente isso aqui que a gente vai estar prestando atenção mais. Face articular, espinha ilíaca posterior superior, a linha intermédia da crista ilíaca, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, espinha isquiática, pubis, tá? Tubérculo púbico. Basicamente são esses que a gente vai estar de mais importância. Repetindo, quando eu falo mais importância, na minha avaliação, na minha palpação, tá? Na minha palpação, eu vou prestar bastante atenção nessas linhas articulares, que é onde eu vou para saber se o ilíaco está anterior ou posterior, para saber se ele está superior ou inferior. Na visão posterior, para saber se em relação ao sacro ele se movimenta mais do que o outro. É extremamente importante eu estar prestando atenção e ligado nessa parte anatômica do osso da pelve, ok? Então aqui, ó, nós vamos ver aqui algumas articulações, tá? Aqui a articulação sacroiliaca, que foi a articulação que a gente comentou, tá? Na face articular do ilíaco e a face articular do sacro, a gente vai ter a articulação sacroiliaca. Vamos ter também a articulação lombosacra. Comentamos também que é o encaixe de L5 sobre o sacro, ou seja, as facetas superiores do sacro com as facetas inferiores de L5, tá? Vamos ter também o acetábulo. O acetábulo ele é o encaixe no isquio, onde vai entrar a cabeça do fêmur, ok? Então a cabeça do fêmur ele vai se articular com o acetábulo. E aí vai formar uma articulação, ok? Logo, logo a gente vai ver qual é o nome dessa articulação aqui, entre o acetábulo, né, no isquio, e a cabeça do fêmur. A gente também tem uma articulação sacrocoxígea, também muito importante na hora da palpação, para ver se o paciente tem dor nessa região, perguntar se o paciente, na hora da avaliação, se o paciente sofreu alguma queda, se o paciente sente dor ao sentar, se é postural. Tá? Existe uma patologia chamada cisto peloidal, que é uma má formação do glúteo, onde nessa região costuma criar edemas. Então, o paciente tem que estar prestando atenção, sentar em cima dos isquios, não sentar em cima do cóccix, que pode fazer uma pressão e muitas vezes ficar inchando direto. Existe cirurgia, mas é um tipo de cirurgia que ela fica reincidindo a dor. Então, não é nem indicada essa cirurgia, tá? A gente tem a síntese púbica, tá? Que é a junção do pubis direito com o pubis esquerdo. Então, no meio aqui existe a síntese púbica. Uma alteração na altura do... Uma alteração na altura do pubis, tá? Vamos supor que esteja um mais alto que o outro, beleza? Se tiver um mais alto que o outro, a gente começa a ter pubalgia, começa a ter inflamações nessa região do pubis, devido só a uma postura. Concorda comigo se o meu ilíaco subir aqui, né? Ele vai subir como um todo, então o pubis, ele também vai subir aqui. Então, ó, se o meu ilíaco, ele vai subir aqui, esse osso também vai subir aqui.
E aí, essa linha articular, ela também vai subir. Ela vai ficar mais alta em relação à outra. E aí começa o paciente a sentir dores articulares nessa região do pubis, tá? Temos aqui a articulação coxo-femoral, né, que é a junção do acetábulo, do fêmur com acetábulo, ou seja, do fêmur com isquio, ok? Então, basicamente, são essas as articulações aí, tá? A função da articulação sacroiliaca, ela tem uma função de proporcionar suporte e proteção aos órgãos abdominais. Então, esse formato que ele tem, as duas pelvis, o Papai do Céu foi muito generoso e fez com que nesse encaixe, né, você consiga apoiar, proteger os órgãos abdominais, tá? Ele transmite a força da cabeça para os membros. Então, a força, né, da gravidade, ele vai lá até o meio sacro, que era considerado o centro de tudo, né? E muitos estudos hoje na quiropraxia também, muitos métodos acham que o sacro também é o centro de tudo. Ele transmite a força da cabeça para os membros inferiores, para os membros superiores, da cabeça, membros superiores até os membros inferiores. Então, ou seja, toda a força que vem de cima e se dissipa para a região inferior passa pela articulação sacroiliaca, tá? É um ponto de estabilização dos músculos posturais e não posturais. Ok. Então, existem muitos músculos que passam por ali, que passam por aí, que têm função estabilizadores e posturais, tá? Como o próprio abdômen, pessoas, a gente vai ver mais para frente, tá? E é a base da coluna vertebral. Então, você vê que aqueles estudos antigamente que falavam que o sacro era a base, até hoje o sacro realmente é a base da estrutura da coluna, tá? Dificilmente você vai ter alguma dor simplesmente sacral sem ter relação, sem ter irradiação para a coluna ou para a pelve. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Aqui alguns ligamentos importantes que a gente vai estar falando aqui, exemplificando, tá? O primeiro ligamento que a gente vai falar é o ligamento ilio-lombar. Ele liga o osso ilíaco a lombar, tá? Existe uma técnica, tanto o tic quanto o impulse, tá? Que você consegue liberar um pouco esse ligamento, dar mais mobilidade a ele, e aí o paciente refere muita dor nessa região um pouco mais lateral, tá? Então, para você não ir na digitopressão e ficar lá apertando, palpando muito tempo, você consegue liberar essa região através do tique e através do impulse, tá? O impulse, de uma maneira muito grosseira falando, ele é como se fosse o tique, porém elétrico, de uma maneira muito grosseira falando, tá? Ele vai gerar pressões nessa região e você consegue tirar um pouco da tensão aí e melhorar a mobilidade dele. Geralmente o paciente aí vai ter dor para rotação contralateral, ou seja, se aqui é a coluna, esse aqui é o lado direito, tá? Se o paciente rodar para a esquerda, eu vou estender esse tendão, e se ele flexionar a coluna, eu também vou ter uma pressão maior nesse tendão. Então, após eu liberar esse tendão, eu retesto esses movimentos do paciente e vou ver que vai estar muito mais tranquilo em relação a esse movimento. Próximo ligamento que a gente vai falar é o ligamento supraespinhal, tá? Ele fica aqui, ó, superior às espinhas, os processos espinhosos, tá? Influenciam também diretamente na flexão da coluna do paciente. Então é importante estar liberando também esse ligamento, essas musculaturas que fazem a flexão, né? Que limitam a flexão da coluna, ok? O próximo ligamento é o ligamento sacroiliaco posterior,
ele vai ligar o sacro ao ilíaco, ok? Também vai limitar a flexão, ok? Então, é muito importante também estar liberando, estar lá palpando nesse ligamento, ver se tem uma rigidez, ver se o paciente sente dor nessa região, ver se existe limitação de movimento por relato de dor nessa região. Então, é um ligamento também para a gente estar prestando atenção. O próximo ligamento são ligamentos que ficam nos forames sacrais posteriores e dorsais, né? Posterior, dorsais no caso, né? Repara que nesses ligamentos aqui, o forame ele ainda fica à mostra, porque ainda vai passar muita inervação entre os forames sacrais aí, tá? Ligamento sacro-espinhal, tá? Ele fica aqui, ó, do sacro até a espinha do ilíaco aqui, ok? Já é mais anterior ao saco tuberoso. A membrana obturatória que a gente tinha falado, que além de passar o nervo obturatório, uma série de nervos aqui, ainda tem uma membrana que preenche todo esse espaço aí. Okay? Temos também o ligamento sacro-tuberal. Existe uma técnica na quiropraxia, tá? Uma técnica chamada Logan, que o Logan ele estudou que se eu tiver uma pressão maior nesse ligamento sacro-tuberoso, eu consigo ter hipomobilidade. Eu tenho uma hipomobilidade nas vértebras lombares, dorsais até a cervical. Então, o Logan ele desenvolveu uma técnica, um método, que você pressiona esse ligamento sacro-tuberoso. Ao pressionar, você vai lá na sua vértebra, tá? Na lateral, e vê em relação aos multífidos lombares, que eles vão estar mais tensos. Você mantém a pressão nesse ligamento sacro-tuberoso e você vai perceber ceder nos seus dedos a tensão muscular. E aí você vai subindo vértebra por vértebra, mantendo a distopressão naquela região. É uma técnica que é bastante dolorosa para o fisioterapeuta, que pelo fato de ficar o tempo todo pressionando ali aquela região, mas é uma técnica bastante eficaz, tá? Apesar de parecer simples. Então a gente tem aqui o ligamento sacro-tuberoso, tá? Sacro-tuberal. Esse ligamento aqui, ó, tá? Ele vai limitar tanto a flexão quanto as inclinações contralaterais, ou seja, se ele está nessa região aqui, se eu inclinar para lá, se eu inclinar o meu corpo para cá, eu vou gerar uma tensão maior nele, beleza? Tem também um ligamento pequenininho aqui chamado sacrococcígeo lateral, que é entre o sacro e o cóccix, tá? Então, a importância também de você estar sabendo na hora da avaliação que o paciente pode ter dor nessa região e ser a questão desse ligamento, beleza? Aqui numa vista anterior, tá? A gente vai ter aqui o ligamento longitudinal anterior, que vai limitar a extensão do tronco, tá? Então, ele fica, pode ver que ele passa na frente das vértebras, tá? Esse ligamento longitudinal anterior, ele passa em todas as vértebras lombares, dorsais, tá? Então, é muito importante a gente saber que existe um limitador de extensão também, tá? Vamos ter o ligamento ilio-lombar, tá? Que é, olha só, a gente viu ele na vista posterior. Na vista anterior fica mais fácil que ele liga, ó, o processo transverso de L5 até o ilho, entendeu? Então imagina se esse paciente aqui, ele faz uma inclinação, se ela é presa aqui, se ele faz uma inclinação para lá, olha o nível de tensão que vai ser gerado nesse ligamento, tá? Se ele faz uma flexão também, olha o nível de tensão que é gerado nesse ligamento.
Aí você vai lá, o paciente vai lá e fala assim, tô com uma dor bem na lateral. Aí toca aí bem nesse pontinho da lateral aí, ó. Beleza? Então, é muito importante a gente estar ciente dessa anatomia do ligamento, ok? E lombar. A gente tem um ligamento aqui sacroiliaco anterior, né? A gente vai perceber, a gente vai ver que o sacro e o ilho, além do movimento de flexão e extensão, ele também tem um movimento de abertura e fechamento. E esse ligamento aí, ele pode limitar a abertura e o fechamento. No movimento de nutação e contranutação, é quando o sacro vai, a gente vai ver isso, que o sacro vai mais, a base vai para frente ou para trás, ele responde abrindo ou fechando. Então, se eu tiver uma tensão maior nesse ligamento sacroiliaco anterior, eu posso estar tendo alteração nesse movimento do sacro em relação ao ilíaco, por causa desse ligamento aqui, ó. Tudo bem? Vamos seguir. O ligamento sacro espinhoso, tá? Que pega lá do sacro até a espinha, tá? Ó, do sacro até a espinha do isquio. Beleza? A gente vai ter também o ligamento sacro-tuberoso, foi o que a gente falou na técnica do Logan, que ele limita flexão e inclinação contrária e a pressão gerada através de uma digitopressão eu consigo ter resposta lá na parte muscular, em cada vértebra até a cervical. Então é muito importante a gente estar avaliando e vendo esse ligamento sacro-tuberoso. A síntese pública, né? Que a gente viu na outra imagem, que se eu tiver uma alteração, uma elevação da minha pelve, eu vou ter uma elevação de um lado da síntese pública também, tá? Na espinografia, a gente vê bastante essa relação com relação da linha média do corpo de L5, ela passa bem na síntese pública. E aí eu gero com uma régua específica, me falha o nome da régua, eu vou ver se através de uma linha, vamos supor que a régua passa em cima disso aqui. Aí eu vou ver se um lado está mais alto que o outro. E aí eu vou fazer o meu prognóstico de acordo com essa linha aí. Ok? Bem, miologia. Mio a gente já viu que é relacionado à parte muscular, tá? Aqui a gente vai ver apenas músculos que possuem relação direta com a pelve, como o músculo do abdômen, do dorso e músculo dos membros inferiores, ok? Aqui tem alguns músculos que fazem ligação anterior, posterior, lateral, medial e lateral também aqui, ó. Tá? Tá até repetido aqui os dois laterais, tá? Muita atenção aqui, todos têm a sua importância. Mas o que a gente mais observa no consultório, em termos de alteração, é o seguinte: o ilho-psoas é um músculo que tem como função estabilizadora e a partir de 15 graus ele vai como atuar primariamente como flexor de quadril. Mas a função principal dele é uma musculatura estabilizadora. Então, o ilho-psoas é um músculo bastante importante na lombar, que é um dos poucos, ou se não o único, que liga o membro inferior à lombar, certo? Ele pega lá no fêmur e vai lá até o processo espinhoso, de L3, L4, L5, ok? O músculo ilho-psoas, você não deve alongar de maneira nenhuma ele, tá? Você tem que liberar, tá? Tem que ser uma liberação mesmo da musculatura. Você não alonga o músculo do psoas.
você libera o músculo do psoas. A gente tem que prestar atenção, bastante atenção em relação a isso, tá? O glúteo, né? O reto femoral, por ser biarticular, né? Passa tanto no quadril quanto no joelho. Músculo bastante importante que a gente avalia muito no consultório. Os glúteos, certo? O músculo de pectíneo também é muito importante na região medial, tá? Os adutores. Na face lateral, aqui, ó, são dois músculos muito importantes que a gente já vem falando deles sempre, que é o glúteo médio e o tensor da face lata, tá? Os dois são rotadores externos do quadril. Mas o glúteo médio tem uma especificidade. Ele é o principal músculo estabilizador na marcha, na corrida, tá? Então, o músculo a gente tem que estar sempre ligado nele. Então, o músculo, se tiver em disfunção, o ilíaco do paciente vai estar mais alto. Então, a gente tem que estar sempre avaliando essa questão do glúteo médio e do tensor da face lata, que fica na lateral, tá? Esse tensor da face lata, ele é um músculo que também precisa ter bastante mobilidade, tá? Mesmo sabendo que mobilidade tem a ver com articulação e não com músculo. Mas ele tem que ter uma maleabilidade muito boa, tá? Então, sempre que você tiver um paciente, você puder liberar um pouquinho o tensor da face lata, fazer a liberação miofascial nessa região, é bastante importante, tá? Na região do posterior, um músculo muito importante, como todos, tá? Mas um dos mais importantes é o piriforme, já que o piriforme ele é uma camada de um músculo que liga, ele pega do sacro até a cabeça do fêmur ali, e por baixo dele, muitas vezes pelo meio, passa o nervo ciático. Então, muitas vezes o paciente, por uma hipertensão, né, no piriforme, o diagnóstico pode ser dado errado como crise ciática, ciatalgia. Então, vai lá no piriforme, palpa o piriforme, vê como é que está o nível de tensão, libera um pouco o piriforme, tá? É um músculo que, por si só, já é um músculo muito tensionado, já é um músculo dolorido. Então, procura liberar essa musculatura antes de dar um diagnóstico de ciatalgia, ok? O glúteo máximo, o bíceps femoral, toda essa cadeia posterior costuma estar encurtada, tá? Toda a cadeia posterior costuma estar encurtada, em geral, principalmente paciente que sente dor na região lombar. Então, por que não a gente alongar essa musculatura, liberar, soltar essa musculatura, tá? Eu costumo falar que os músculos do glúteo médio, máximo, é o core, tá? É o músculo do core do quadril, tá? Dos membros inferiores, quer dizer, tá? Então, se a gente tem toda a parte abdominal dos oblíquos, dos transversos, do multífero, como core, como estabilizador da lombar, costumo falar que os glúteos são a musculatura do core dos membros inferiores. Então, a gente precisa focar nessa musculatura de uma maneira bem específica, ok? Na parede anterolateral, a gente tem o reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno. Oblíquo interno é um músculo também importante, como como os outros todos, porque o oblíquo interno, ele em excesso de contração, ele consegue jogar a tua pelve em anterioridade. Tu consegue ter uma rotação antero-inferior da pelve devido a um excesso de contração ou uma fraqueza no teu oblíquo interno. E transverso do abdômen, que é um principal estabilizador anterior da coluna lombar. Tá? Então, existem vários exercícios para trabalhar a estabilização do abdômen através do transverso. Tá? Lembrando que você consegue trabalhar, dar enfoque ao transverso, sem trabalhar todo o reto do abdômen. Tá? Muitos estudos comprovam também que é impossível você contrair somente o transverso sem pedaços do abdômen. Okay? Mas, em termos de estabilização segmentar, o foco é transverso do abdômen anterior e multífido posterior. Okay? Na parede posterior, a gente tem o psoas,
que foi o que a gente já falou, que é um músculo que não precisa ser alongado e ser liberado. Temos os ilíacos e o quadrado lombar, que é muito importante a gente saber o sentido das fibras do quadrado lombar para fazer essa liberação, esse alongamento do paciente, tá? Quando o paciente chega com a dor lombar, você só liberando diafragma, liberando psoas, estimulando o transverso do abdômen e liberando todo o quadrado lombar, você já tem um resultado assim muito bom, tá? Só que o quadrado lombar, ele tem direcionamento das fibras, a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso, tá? Mas é um músculo muito importante para a estabilização da lombar. Então, ó, aqui a gente vê dos músculos que a gente falou, certo? O oblíquo externo, fica mais nessa região lateral, tá? Aqui por cima do ilíaco, ó. Aqui a gente vê o oblíquo mais interno, tá? E o reto abdominal aqui também. O oblíquo interno. Você vê que o oblíquo interno está aqui. Por cima dele vem o oblíquo externo, tá? Aqui o ligamento inguinal, tá? Que fica por baixo do oblíquo. Muito importante para o teste cinesiológico. Tá? A gente vai falar qualquer dia sobre o teste cinesiológico. Mas é um ligamento muito importante para dar uma resposta se o ilíaco vai estar mais anterior ou mais posterior. Ok? Aqui a gente vai ter o músculo psoas, tá? Você vê aqui, ó, que é um músculo que vem lá da face interna do fêmur e vai até, ó, L1 lá em cima. Então é o único músculo que liga a perna à lombar, ok? Então tem fibra do psoas menor, do psoas maior, tá? Do ilíaco máximo também, né? Isso aqui é o tendão do ilho-psoas, mas é o único músculo que liga. Então ele serve para fazer a extensão isométrica, trabalhando ele de maneira isométrica, tá? Então por isso que a gente não deve alongar. Quando você tem ele em completa extensão, ele vai trabalhar como estabilizador. A partir do momento que você dobrar ele, a partir dos 15 graus ele já vira um flexor. Ele já leva a perna em direção à coluna. Já vira um flexor da coxa femoral. Tá bom? Então a gente tem ele desse lado aqui, a porção dele. Ó, do psoas menor, do tendão do ilho-psoas, que se insere lá no púbis, ó, no ramo púbico. Temos o psoas maior, que vai até lá o trocante menor, lá na parte interna do fêmur. Tá? Aqui a gente tem, ó, fibras do quadrado lombar. Aí vem aquilo que eu falei, a importância de saber o direcionamento da fibra do quadrado lombar. Certo? Percebe que aqui a gente tem, ó, um direcionamento que vai da costela ao ilíaco, que vai do ilíaco ao processo transverso, que vai do processo transverso à costela, tá? E vai do ilíaco para o processo transverso, tá? Então a gente tem fibra ilio-costal, né, que sai lá do ilíaco até o costo, até a costela. Então a gente tem fibra ilio-costal. Então a importância de você botar o paciente decúbito lateral para fazer esse balanço, para fazer o alongamento. A gente tem a fibra ilio-transverso, que sai do processo transverso até o ilho. A gente tem um costo transverso também, tá? Que sai do costo, né, da costela até o processo transverso da vértebra. Então aí a importância de saber quando eu for fazer um trabalho
com o meu paciente e falar que vou liberar o quadrado lombar dele, eu não posso só pegar o dedo lá de distopressão e pressionar, pegar o hipervolt em qualquer direção, pegar o gancho em qualquer direção, não. Eu tenho que saber que o quadrado lombar ele tem um sentido da fibra crânio-caudal, ele tem uma mais oblíqua ainda. Então, eu tenho que saber esse direcionamento para posicionar no paciente para poder fazer esses alongamentos. Então, é muito importante a gente estar sabendo o sentido da fibra muscular para poder fazer esses alongamentos. Beleza? E a gente vê isso aqui, ó. Tudo é quadrado lombar, então não vai chegar aqui, não vai adiantar eu botar meu cotovelo e liberar ali, liberar com a mão. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, tá? Aqui tem uma outro tipo de vista, né? Aqui a gente tem um glúteo mínimo, tá? Que fica mais interno, ele fica basicamente nessa imagem aqui, nessa região aqui, mas também que liga no trocante lá do fêmur, tá? Eu tenho também o piriforme. Repara que o piriforme ele sai do sacro e vai até o fêmur. E por muitas vezes o ciático ele passa por baixo ou entre, né? O piriforme. Então é importante. Olha o sentido da fibra dele. Então vai adiantar eu liberar aqui? Não. Vai adiantar eu liberar aqui? Também não. Eu tenho que palpar, sentir a tensão dela e liberar no sentido da fibra. É um músculo bastante importante e ele é um músculo que ele limita a rotação externa, tá? A rotação, desculpa. Ele limita a rotação interna do fêmur. Eu vou ter aqui o quadrado femoral, que é um músculo que tem função adutora. Então é importante também eu estar fazendo essa liberação dessa musculatura, se eu quiser ganhar amplitude de movimento para a abdução do paciente. Eu vou ter o obturador interno, tá? Que fica lá, ó, no obturador, lembra? No forame obturador? Ele vai pegar do forame obturador até lá no fêmur. Então, ó, esse forame obturador, a gente vê o que passa. O nervo obturador tem membrana, tem tendão, tem o músculo. Então, quantidade de coisa que passa por esse forame obturador aí, tá? Aqui a gente tem o gêmeo, né? Superior e inferior. Que fica um pouco abaixo do piriforme, tá? Aqui eu tenho o obturador externo, ó, aqui eu tenho o obturador interno, tá? Na vista posterior. Se eu for ver de frente, eu vou ter o obturador externo, tá? Que também auxilia na adução, já que ele, ó o tendão dele aqui, ó. Então a contração dele auxilia a adução, tá? Aqui a gente vê o ligamento inguinal também, a síntese púbica, o ligamento sacro-tuberoso, tá? Aí o ligamento inguinal. Aqui a gente já vê o glúteo mínimo, tá? Que é esse músculo aqui, porém cortado, né? Se você cortar ele, por cima do glúteo mínimo, a gente vai ver o glúteo médio, tá? O glúteo médio, ele vai sair mais ou menos daqui e vai até lá no trocânter maior do fêmur aqui, ó, tá? E essa musculatura aqui é a musculatura principal estabilizadora da marcha, como a gente já falou, ok? Então, é de extrema importância a palpação, tá? Tem muitos testes que a gente vai fazer, que a gente vai mostrar mais para frente, na segunda aula, que é para ver essa questão se vai ter o tilt lateral, se eu vou ter esse quadril um pouco mais para um lado ou para o outro, ok? E o glúteo máximo. Esse glúteo máximo aqui, ele recobre todo os dois glúteos. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso. Vou fazer isso. 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 Vou fazer isso aqui.
Tudo isso aqui vai ser fibra do glúteo máximo. Vai recobrir tudo isso aqui, ó. Tá? Ele vai cobrir toda essa área. Tá, um pouco menos. É, mais ou menos aqui assim. Ele vai cobrir toda essa parte do glúteo mínimo e do glúteo médio, tá? Então, novamente, o glúteo máximo, ele vai ter fibra que vai sair daqui, vai passar por cima do glúteo mínimo, glúteo médio, inserir aqui, tá? Então, ó, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo, glúteo máximo. Ele vai cobrir toda essa área aqui, ó. Ok? Então, ó, eu quero falar com isso. O glúteo médio, tá? É o músculo principal estabilizador da tua marcha. Ele que vai fazer, se qualquer disfunção que você tiver na tua pelve, ele vai fazer a tua pelve cair para um lado ou cair para o outro lado. Beleza? Então é muito importante a avaliação do glúteo médio para pacientes, principalmente para pacientes que praticam atividade física. Então, aqui outras musculaturas que a gente viu, né? A gente viu psoas que liga lá o processo espinhoso, desculpa, o processo transverso até o fêmur. Vemos o músculo do ilíaco, vemos o músculo do tensor da fascia lata. Olha só, ele sai lá de cima, então ele vira aqui o tracto iliotibial e vai até lá no joelho. Olha a importância dessa musculatura aqui. Se ela estiver tensa, ele vai levar isso aqui tudo para fora. Então tem que se liberar essa musculatura aqui. O paciente tem que ter a mobilidade. A gente vai mostrar um teste para tanto o piriforme quanto o tensor da fascia lata também. Tá bom? Musculatura de adutor longo, adutor curto. O grácil, olha só que interessante o grácil. Duas coisas interessantes aí, tá? O grácil, ele sai lá da parte medial do joelho e ele vai até ó, o forame obturatório. Olha a musculatura dos adutores. Eles vão até, passam pelo forame obturatório. Olha o pectíneo, tá? Que também atua como adutor. Olha, ele passa por cima do forame obturatório, tá? Numa vista do piriforme anterior, o piriforme sai do sacro e vai até o fêmur, tá? Numa vista anterior. Então ele passa aqui nessa cavidade do ilíaco aqui, ó. Tudo interligado, tá? Olha o forame obturatório que a gente falou aí, tá? Aqui são alguns nervos importantes que a gente costuma trabalhar e na hora da avaliação tem uma diferença assim, muito importante, tá? Você saber que um nervo isquiático ele sai de L3 de L4 até S3 e ele atua na flexão do joelho nos membros da perna, do pé. Você pegar um paciente que está com dificuldade de fazer flexão de joelho e você vai lá e palpar L4 e L3, você vai ver, opa, nervo isquiático. Vou fazer um ajuste em L4 e até S3, né? Vou ver onde, através do esclerótomo, que é onde eu palpar e tiver mais dolorido, tiver mais acometido, eu vou lá, faço um ajuste e melhoro a flexão do joelho do paciente. Olha só que interessante. O glúteo superior, é importante saber, L4 e S1, né? Ele inerva tensor da fascia lata, glúteo médio e mínimo, tá? Lembrando que a gente falou que o glúteo médio é o principal estabilizador e o tensor da fascia lata ele sai lá de cima do isquio e vai até o joelho, tá? Então às vezes você pode fazer um ajuste em L4, L5, S1 e melhorar essa inervação, tá? Todos esses nervos aqui é muito difícil você decorar eles todos. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego pacientes que têm patologias mais comuns, tá?
Então, eu preciso saber que o nervo ciático, ele vai lá de L4 até S2, tá? Então, ele pega o plexo sacral, inerva todos os membros inferiores, todo o membro inferior. Então, eu preciso saber que de L4 a S2 ele passa. É um nervo muito importante, tá? Esse nervo pudendo, S2, S4, a gente vai falar um pouco dele, que ele é um nervo bastante importante também, tá? S1 e S2, o nervo que vai para o piriforme. Muitas vezes, uma crise ciática pode ser por uma má inervação do piriforme. Você vai lá em S1, S2, reajusta e você tem essa função mais suavizada, né? Então, assim, é interessante ter um quadro desse, por que não uma tabela, né? E aí você vai visualizando, né? Lembrando de alguns nervos, qual o sentido do nervo, o que ele inerva, né? Qual músculo que ele inerva, tudo isso é muito importante, tá? Aqui, ó, essa imagem é bastante interessante, que a gente vê aqui alguns dos nervos que a gente estava falando, por onde sai. Olha a importância que eu falei dos forames sacrais. Como sai nervo dele. Nervo de S1 até S5 aqui, ó. S4, S3, tá? Aqui a gente vê saindo ramo do ciático. A gente pega aqui, ó, de L3, L4, L5, S1, todo deles se forma, ó, o ciático, o nervo ciático, que é o que vai inervar todo o membro inferior, todos os membros inferiores, todo membro inferior, né? Olha o nervo obturatório aqui, ó. A gente viu quantas coisas tem aqui no meio nesse forame obturatório aqui. E além disso, ainda tem um nervo, né? A gente tem aqui também o nervo cutâneo femoral. Nós temos aqui, de importante também, a artéria do nervo femoral, né? Já que o ciático é mais posterolateral, o nervo femoral é mais anterior, tá? Então, pacientes que têm uma dor na perna, uma dormência mais a nível anterior, pode ser o nervo femoral, tá? Mas posterolateral, nervo ciático, é importante saber de onde sai, porque você pode dar um estímulo na vértebra e melhorar uma ação neural, tá? Essa imagem é muito bacana, porque aqui você pega o nível do glúteo superior, glúteo inferior, e aí você começa a ver que ela sai lá, ó, GL4. Então, a importância de você saber de onde sai cada raiz nervosa. Olha o nervo pudendo aqui, ó. Ele passa aqui, ó, nervo pudendo. Ele vem de S4, S2, tá? Tem algumas ligações também mais para cima. Então é muito importante saber o sentido e direção dos nervos em relação a isso aí. Essa imagem é muito bacana, tá? Então, gente, nessa primeira parte a gente fica por aqui, né? Porque é muito conhecimento em relação à revisão, é muita revisão, tá? Na segunda parte a gente vai entrar um pouco na biomecânica e nas avaliações. Na outra parte vai ficar uma coisa mais dinâmica, tá? Então espero ter colaborado aí de alguma maneira nessa parte de revisão e fica ligado que o próximo vídeo vai estar bem bacana, vai estar bem legal, vai estar bem dinâmico e a gente vai entender bastante patologias relacionadas a essa segunda parte, tá? Eu preferi dividir assim porque por dois motivos. Primeiro, a aula fica muito longa, né? Se a gente for falar tudo. E segundo, que quando eu passar a mostrar os vídeos, sempre vai ter dúvidas de algum movimento, de alguma pegada, né? Já que na próxima aula já vai ter alguns vídeos. Então, por isso que eu resolvi dividir assim, mais a parte anatômica e depois a parte biomecânica, né, em si. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa teus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, pode me mandar um direct no Instagram, tá? Rafa Nis, não, RM Fisioterapia 10.
pode me chamar lá que eu estou disposto a esclarecer qualquer dúvida. Ok? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.